a edição. Então, meu comentário aqui é uma boa maneira de começar a semana, segunda-feira, assim, com essa frase do sublime ao ridículo basta um passo. Eu conheci essa frase num seminário do Lacan. E o Lacan ele faz uma citação, eu não lembro agora o autor que ele fala, de onde ele retira essa frase, mas se você coloca ali você dá um Google nela, vai aparecer a frase atribuída a Napoleão Bonaparte. E tem até inclusive um CBN lá, o Cortella falando essa frase e atribuindo ao Napoleão. Mas aí tem gente que diz também que essa frase é autor anônimo, por aí vai. Independente disso, acho que a ideia dela é muito legal para pensar o que é o processo analítico, para pensar o que é a vida, né? Não que a vida seja só isso, mas que também passa por aí, e o processo analítico também pensando dessa maneira. Isso porque eu estou completando um pouco o raciocínio do que eu falei no sábado, em que eu estava falando sobre o dedinho podre, em que eu fiz eu trouxe para vocês o matema da fantasia. E no matema da fantasia, o S barrado, punção, né, junção, disjunção, junção, disjunção do objeto A, que como sendo o matema da fantasia. Isso tem a ver com aquilo que a pessoa meio que monta, transforma, produz quando ela está diante do objeto que causa o seu desejo. Então, diante daquilo que causa o nosso desejo, nós criamos uma fantasia. Mais ou menos assim que a coisa funciona. E essa fantasia é sempre uma fantasia de completude. Então é bem legal esse raciocínio da fantasia que o Lacan traz, que também está em Freud de forma mais rudimentar, mas como a fantasia como essa coisa que vem aí, uma certa suplência ao real da coisa, né? Ela vem aí para tentar preencher e dar sentido para aquilo que não tem sentido, para aquilo que é falta, para aquilo que é vazio, uma ânsia. A fantasia vem para dar aquela preenchidinha nesses buracos aí. Então sempre a fantasia é uma fantasia de completude. E é legal pensar nisso, porque fantasia de completude aí vai ter como a pessoa quer, de acordo com o seu desejo, montar essa completude. Basicamente, pensando aí já numa leitura mais específica, se você pensar uma distinção interessante, são fantasias neuróticas e fantasias perversas, né? Que a neurótica é uma fantasia de completude, de amor, né? Completude amorosa, e na fantasia perversa uma completude de gozo, que seria aquele prazer sem fim, sem limite, conseguir não caminhar para o lado do amor e ficar nesse lugar do gozo. Mas eu não vou entrar nessas distinções, só para saber que tem nessa estrada que a gente está andando, tinha uma entradinha que fala assim, ó, completude em fantasias da neurose e da perversão, vire aqui. Não, só vemos que tem a placa, mas vamos reto. E seguindo reto, então é sempre essa fantasia de completude. E aí você tem as pessoas, quando falam ali para o analista, elas estão colocando ali a coisa que as completa, né? A leitura de como ela se completa. E por mais que você fale assim, não, porque sempre tem essa pessoa que está assistindo e fala assim, não, mas eu não sou assim porque eu sou uma pessoa incompleta. Eu sou uma pessoa que não tenho tudo, nunca tive tudo, né? Na verdade, nunca tive nada. Mesmo essa pessoa que diz que não é completa, que nunca teve tudo, né, etc., obviamente, isso é o real da coisa. Nós realmente sempre fomos seres faltantes. Mas quando eu falo dessa fala da pessoa, que tem a ver com a sua fantasia, com o seu desejo, essa é uma fala de completude para ela. Então é meio paradoxal, mas ao mesmo tempo, dentro da lógica da fantasia, faz muito sentido. A pessoa que está aí ostentando que não tem nada, ostentando que sempre teve a falta, ostentando que é infeliz, ostentando que não é amada, não é amado, é justamente assim que essa pessoa se sente amada, se sente completa, se sente preenchida. E repare, pessoas que têm esse tipo de discurso dentro de um certo desejo, que monta essa fantasia, elas sempre falam isso, né? Sempre é uma insuficiência do outro diante dos seus pedidos, por aí vai, né? Então essa ideia é bem interessante da completude. E por que isso tem a ver com a frase do sublime ao ridículo basta um passo? E aí é um ponto legal, porque quando nós estamos nessa completude,
quando nós conseguimos montar uma cena ali de completude, né, quando nossa fantasia monta essa relação de completude, nós nos sentimos o máximo, nós nos sentimos ali super, né, pegando a frase do Freud, como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada, né? Então vamos imaginar essa perspectiva, e esse amado obviamente tem muitas formas de se pensar, né, o que seria se sentir amado, mas a gente poderia colocar aqui como sente forte uma pessoa quando se sente desejada, né? Desejada, imagina aquela criança que é o centro da família ali, todo mundo olhando para ela, aplaudindo e achando o máximo, quanto ela se sente desejada naquele momento, e quando ela vive uma situação de sublime, né? Sublime ali, a coisa mais importante do mundo, né? Se sente gigante, se sente forte, se sente super potente. Então tem essa experiência quando você tem a completude, e se tudo deu certo, em determinado momento você vai dar esse passo para frente, para o lado, para o outro lado, não importa para onde. Se você der um passo para ali, para lá, para lá, você vai se deparar com o erro, né, dessa certeza de completude. O Lacan, ele várias vezes, em vários seminários, ele monta o esquema do buquê, né? O buquê invertido, depois o vaso invertido, que não vou explicar aqui, obviamente, agora, mas é uma coisa bem interessante. Um único aspecto eu vou trazer, que é mais ou menos assim, né? Você tem um buquê que é, ou melhor, um vaso que é real, e um buquê que está embaixo, assim, abaixo do espelho, só que você não enxerga olhando de frente, mas ele aparece num reflexo. Então o vaso está aqui, o buquê está preso aqui embaixo, e aí dependendo de onde você olha, por conta do reflexo do ponto que você está, você tem a flor aparecendo aqui em cima. Então parece que o vaso está completo, que o vaso é completo real. Só que ele só é completo real porque você enxerga de um único ponto específico. Se porventura você for para o lado, você já enxerga que é só o vaso vazio. Se for para o lado é o vaso vazio, para cima, para baixo, vaso vazio. Um único ponto é possível enxergar o vaso e a flor como uma coisa só. Então é bem legal isso, para pensar que essa questão da completude implica ficar parado num ponto específico. É um ponto específico em que nós somos olhados ali pelo outro e pensando nesse olhar do outro como constituinte, né? Nos constitui, o olhar do outro me constitui. Não vou nem entrar naqueles méritos de a vida começa quando você para de buscar o reconhecimento do outro, o aplauso do outro, ou de buscar no outro aquilo que está em você. É inevitável, o outro é necessário para nós conseguirmos formar inclusive a nossa imagem, né? E por mais que tenha todas as interferências aí que conhecemos bem. Mas é interessante isso porque para a gente conseguir se sentir nesse lugar de completude, eu tenho que achar esse suposto objeto. E lembrando, esse objeto é um engano. Você encontra ele por um tempinho, mas depois ele vai lá e desliza, ele se afasta, lembrando do que eu falei na sexta-feira, no sábado, ele se afasta e a coisa se desmonta mais uma vez. Mas, naquele instante, por um breve instante em que você consegue achar o objeto e que você monta ali sua fantasia de completude e se sente esse ser poderoso, esse ser amado, esse ser, né, super forte, pensando no Freud mais uma vez, como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada, você vive em ciclo ali, mas para que isso possa se manter, você tem que ficar imóvel, tal qual o exemplo do buquê, né, o buquê e do vaso, porque se você der um passo para o lado, para o outro, a coisa vai revelar a sua faceta do engano. Isso na análise é muito interessante, né? Quantas vezes você vê, ou você já passou por isso, ou você é analista, ou você é psicólogo, sei lá, que chega num ponto, sei lá, a pessoa se apaixonou na vida dela mais uma vez, e tá naquela fase, nossa, paixão, que incrível. E quando a gente tá apaixonado, a gente sente que aquilo é a primeira vez que você sentiu daquela forma. É mais forte do que todas as paixões que você já passou, paixão mesmo, né? Anteriores. Inclusive uns atentam naquela perspectiva assim que esse amor deve ser de outras vidas, né? Certeza que é de vidas passadas, que não é possível esse sentimento todo apenas agora aqui. Então às vezes a gente entra nessa fase, o paciente entra nessa fase, ou nós entramos nessa fase, e acontece às vezes uma ruptura na análise, porque na análise você sabe que se indo na análise e falando sobre essa paixão, você vai se deparar com o engano.
né, você vai se deparar com, na verdade, não é exatamente isso. Porque é um processo inevitável. Como a psicanálise trabalha com a ideia da cura pela fala, você vai falar sobre isso e de forma mais didática do que precisa, tá? Você está passando de uma coisa que a gente chama de imaginária, é a imagem, né, aquela imagem de completude, mas quando você vai traduzir em palavras, que é uma tradução para o simbólico é aquela coisa que está sempre com duplo sentido, sempre faltando uma palavra. Então a imagem tem esse efeito de totalidade. O simbólico é a tentativa de falar sobre isso, mas nessa passagem, nessa tradução, muita coisa se perde. Então, um exemplo que eu costumo dar assim em aula, assim, pega, sei lá, você viu uma imagem incrível, né, uma paisagem incrível. Se você simplesmente quiser relatar sobre essa paisagem para o outro, pode ficar muito legal o que você falar, mas nunca vai causar o efeito que é o impactante, assim, sei lá, quando você vai em Fernando de Noronha, Praia do Sancho, que você vê aquela coisa e fala assim, nossa, que é um efeito transbordante, especular, e que se você, a foto até dá às vezes, tipo aquela foto da lua, né, que foi uma merda. Mas traduzir para o simbólico sempre vai ter muita perda. Então nós evitamos muitas vezes, nessas situações, falar sobre por quê, vai acontecer o inevitável. O inevitável é a insuficiência, a decepção e por aí vai. E é muito interessante que o próprio processo de análise passa por aí, né? Essa fantasia que eu falei de completude é aquela fantasia que nós carregamos sobre nossa vida toda, sobre nossa história. E a nossa história, por mais difícil que ela seja, nós romanceamos a história. Isso eu já falei aqui várias vezes, mas é isso, está sempre romanceando. Ah, não, mas minha vida foi péssima, não estou romanceando. Você está romanceando. O jeito que você conta ela é a versão que você supõe, ainda que inconsciente, mais emocionante para o outro, né? De forma assim mais dolorida, de forma assim mais cativante para o outro. Não só, você não cativa só pelo sucesso, você cativa pela desgraça também. Olha a minha vida, o quanto é desgraçado, o quanto é horrível. Então causa isso, então essa é a estrutura. O mesmo vai acontecendo ali quando a pessoa começa a fazer uma análise e estabelece a transferência. Lembra da transferência, né? A transferência, como o Freud fala, semana passada foi do compêndio da psicanálise, é a atualização no analista daquelas experiências com pessoas do passado, as pessoas significativas do passado. E essas pessoas significativas do passado, elas têm algo ali que causa o desejo, tem algo do objeto ali. Então monta-se ali com o analista a mesma estrutura de fantasia de completude. E aí cria-se aquelas coisas do tipo, sei lá, coisas que às vezes eu escuto as pessoas, não só no consultório, mas fala assim, é mais de amigo, acho que é uma coisa que eu já escutei algumas vezes. Nossa, meu psicanalista não sei como aguenta, deve ser o paciente mais confuso, deve ser o paciente mais difícil dele, deve ser o paciente que mais dá trabalho, eu devo ser o melhor paciente, sei lá. Cria sempre essas narrativas de importância, de predileção. E é muito interessante que com o tempo, e essa fantasia de predileção, né, essa suposição de predileção tem a ver com a suposição de que algo está sendo pedido para essa pessoa. Que essa é a questão neurótica, né? O neurótico supõe que o outro está pedindo algo para ele. Não é que não esteja, né? As pessoas reclamam. Então as pessoas estão sempre reclamando, eu sempre falo assim, né? Que o grande dia da análise é o dia que você percebe que aquilo que você responde para o outro, na verdade, não era um pedido para você. Então era mais ou menos assim, tava lá a sua mãe dizendo ingrato, que ingratidão, ingrato, não sei o quê, olha o quanto eu faço, vocês não fazem nada, bababá, bababá, e você, passando por ali, achou que era com você, mas eu sou ingrato, por quê? Mas por que eu faço as coisas, não sei o quê? A boca estava ali falando e você achou que era com você. O grande dia da análise é quando você percebe que se você sair da frente, a pessoa continua reclamando. Ó, ela está reclamando aqui, continua reclamando, continua reclamando, continua reclamando, ou seja, você não tem nada a ver com a reclamação da pessoa. Nesse dia, que é um grande dia, você saca que você está respondendo de enxerido, né? Você está respondendo a uma demanda do outro, montando o seu sintoma, porque você quis fazer isso. Então é muito interessante isso, que é nessa hora que você saca assim, porra, passei uma vida inteira respondendo a isso e não se tratava disso. Né? Quantos anos eu gastei fazendo isso e não se tratava disso. E aí, como exemplo, para poder finalizar, é aquela coisa que, inclusive, eu uso muito essa frase para esse momento, do sublime ao ridículo basta um passo, quando você está andando na rua e lá do outro lado alguém te dá tchau.
e você se enche ali de... Opa! Você dá aquele tchau assim, né? Todo encorajado, empolgado, assim, quem que é ali, né? Você tá me reconhecendo, você fica todo animado. E aí você percebe que mesmo dando tchau, a pessoa continua com um tchau para além de você. E aí você olha para trás e percebe que o tchau é para uma outra pessoa. Nessa hora, todo aquele momento sublime de ser reconhecido pelo outro que te dá tchau, você percebe o ridículo. Na verdade, não era com você. Na verdade, é com outro que nada tem com você. Essa é a posição do neurótico no mundo. Supor que o tchauzinho do outro é para ele, sendo que, na verdade, o tchauzinho está para além dele. Mas nós montamos as nossas fantasias de completude, tentando responder a esse suposto tchauzinho do outro e montamos o nosso sintoma diante dessa estrutura, né? Então, o neurótico, ele confunde a demanda do outro, né, a queixa do outro, o pedido do outro para o universo, como sendo interessado para ele, e aí então cria ali a tentativa de responder a isso, né, via sintoma, montando sua fantasia. Obviamente, peraí, deixa eu abrir aqui. Obviamente, sintoma e fantasia estão diretamente associados, né? Estão diretamente associados porque a pessoa tem um sintoma e esse sintoma se mantém porque tem uma estrutura de fantasia. Por isso que é muito diferente, né, a proposta da psicanálise em termos de diagnóstico, que não é descritivo. Pegar lá os vários tipos de sintoma da pessoa, 1, 2, deu 10, então você é tal coisa. Não me interessa, a pessoa pode trazer um sintoma, pode trazer um nome de uma suposta, de um déficit de atenção, por exemplo. Não me interessa isso, me interessa qual a fantasia que ela usa para amarrar esse sintoma, para amarrar esse nome de sofrimento, para amarrar esse tipo de, sei lá, sou borderline, o que ela quer, qual a fantasia que está por trás disso. Então é isso aí. Lembrando que o curso Mecanismos de Defesa começa dia 8 de janeiro, a promoção dos 20% de desconto foi até ontem à noite. Ainda acho que está lá porque eu preciso tirar do ar, né? Mas se você correr lá, você ainda consegue pegar, mas eu vou tirar do ar daqui a pouquinho. E se você entrar, você já tem 6 aulas inteiras lá do curso Freud, Freud, Teoria Clínica, ontem e hoje, já está lá, 6 aulas disponíveis, você pode ter acesso, se preparar. E dia 8 de janeiro começa o curso propriamente dito sobre mecanismos de defesa. Então é isso aí, gente. Bom dia para vocês, bom dia para psicanálise, boa semana e uma semana cheia de passagens de sublimes para o ridículo.